Oi, gente! Seja muito bem-vindo ao podcast Conectar-se. A minha convidada de hoje, ela é CEO e fundadora do Instituto Atena de Balneário Camboriú, terapeuta de análise sistêmica, formada em psicanálise e constelação familiar original Hellinger, pela Hellinger Schule da Alemanha. É licenciada em filosofia e especialista em filosofia e ensino da filosofia, em sociologia e o ensino da sociologia, e estudante incansável do desenvolvimento humano com incontáveis horas de formação na área. Ela trabalha há mais de 10 anos na área do autoconhecimento e desenvolvimento humano. Especializou-se no acompanhamento e instrução de mulheres, onde une teoria e prática, levando suas experiências com a própria história e a paixão pela busca de conhecimentos que ajudaram em sua trajetória de crescimento pessoal. Ela é autora do livro De Onde Vêm as Borboletas, que aborda os desafios que levam ao adoecimento feminino. Idealizadora e mentora da Escola de Rainhas, um programa de autoconhecimento que já transformou a vida de centenas de mulheres, ajudando-as a se reconectarem com sua essência feminina, através da ressignificação de dores, crenças resultantes das experiências traumáticas vivenciadas na infância e a partir de padrões familiares. Roseli Scheffer. Seja muito bem-vinda, Rô. Muito obrigada por aceitar meu convite. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui conversando com você, falando sobre a vida, sobre o feminino, sobre terapia, sobre tudo. Sobre tudo. Eu vou terapizar hoje aqui. Aproveita. Eu vou aproveitar. Rô, o que eu queria que a gente começasse? A ideia do podcast é que a gente conte a nossa história. E com a nossa história, a gente conecta as pessoas a gente. Que as pessoas entendam a nossa trajetória, onde a gente chegou, e que depois tu fale sobre o teu trabalho. Então, eu queria que tu contasse primeiro realmente qual que é a tua história, a tua jornada de chegar até ser essa terapeuta maravilhosa. Eu sou tua fã. Então, me conta como é que foi a escolha, como é que tu chegou até aqui, em que momento que começou? Olha, em que momento que começou? Acho que nem eu sei, mas vamos lá. Eu venho de um lar com meu pai terapeuta, né? Ele e a mamãe sempre trabalhavam com a ajuda das pessoas, desde que eu era criança. Mas quando eu tinha 15 anos, meu pai começou a trabalhar com a psicanálise, com a constelação familiar, e aí todos mergulhamos juntos, né? Toda a família acabou mergulhando junto nesse universo do autoconhecimento, da terapia, do trabalho da ajuda humanitária. E a partir daí, observando o trabalho do papai, acompanhando e tudo mais, começou, acredito que, crescer aquilo que já estava dentro de mim, né? Porque eu acredito muito que a gente vem nessa vida com um chamado, né? Não é algo assim, eu vou fazer isso porque eu escolho. Não, é algo que vibra dentro de você, é um chamado. E eu acredito que o meu chamado sempre foi para esse lado do autoconhecimento, da ajuda humanitária, do pensamento filosófico, do questionamento sobre a vida, porque isso sempre foi meu. Quando eu tinha 16 anos, eu entrei num curso de massoterapia. E eu era a mais novinha da turma. E eu dizia que eu queria fazer o curso de massoterapia porque eu queria proporcionar aos meus clientes, porque na época eu queria fazer psicologia no vestibular, bem nessa fase. Eu queria proporcionar aos meus clientes um a mais para eles relaxarem, descansarem enquanto eles viessem para a terapia. E eu falava isso e ninguém entendia, porque realmente, como que você vai fazer uma massagem, proporcionar um momento relaxante para alguém que vem para a terapia? Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que já era uma parte minha que queria proporcionar esse acolhimento, esse conforto para que a pessoa pudesse se sentir à vontade para falar sobre as dores dela, para se sentir acolhida, para conseguir ressignificar os seus traumas e as suas crenças. E a partir dali, tudo foi caminhando para isso, né? Eu tive uma dificuldade familiar aos 20 anos, que quando o papai se separou da mamãe. Aí nisso bagunçou tudo, que é aí que realmente começou a minha jornada, porque o caos, a dor, a dificuldade é aquilo que move a sua alma para você seguir o teu caminho.
E foi nesse momento que tudo começou, né? Bem profundamente. Então, eu já estava casada, acho que 1 ano de casada, e houve esse 2 anos de casamento, e houve essa separação dos meus pais, e eu sempre fui filhinha do papai, então para mim foi um trauma muito grande a separação deles, e ver ele com outra mulher, e a minha mãe sofrendo aquela dor de um casamento de 20 e poucos anos. Aí eu acabei me afastando. Então, eu me afastei do meu pai, automaticamente eu me afastei daquela jornada que eu já estava percorrendo, começando a percorrer como terapeuta, e aí eu segui outros rumos. E esses outros rumos eu olho hoje e vejo que foi perfeito, porque os outros rumos que eu tomei eu fiz faculdade de filosofia. Eu queria fazer psicologia, mas não me levou ali por conta das dificuldades com meu pai, aquela época assim de desafiar o meu pai, de não querer fazer como ele queria que eu fizesse, uma fase meio rebelde assim. Eu passei na psicologia na UEL em Londrina, mas eu não dei continuidade. Fiz 1 ano e aí o papai mudou de cidade. Eu reprovei nesse 1 ano e até hoje ele não sabe, se ele vê esse podcast ele vai Eu reprovei nesse 1 ano na psicologia porque ele sempre colocou que tinha que ser daquele jeito. E tinha um lado meu que não queria que fosse do jeito que ele queria. Então, eu reprovei na faculdade de psicologia, mas ele nem ficou sabendo porque ele mudou de cidade, a gente foi junto, ele queria que eu transferisse a faculdade. Eu falei, pai, não deu mais, perdi. Respirei fundo e disse, ufa, ainda bem. Mas aí eu entrei na filosofia, juntamente com o Cleiton, e nós nos formamos em filosofia. E quando houve essa ruptura da filha com o pai, eu fui dar aula de filosofia. E ser professora de filosofia foi quando começou essa minha jornada dentro do autoconhecimento, de trazer esse questionamento sobre a vida, porque eu trabalhava com o ensino médio e eu levava para os meus alunos a filosofia de um jeito prático. Eu trazia as teorias de Platão, Aristóteles, Sócrates, Kant, Nietzsche. Eu trazia para o dia a dia deles. Eu não focava na questão histórica. Eu trazia a provocação para que eles olhassem na adolescência, ali no ensino médio, para as escolhas da vida deles, para os relacionamentos com os pais deles, para aquilo que eles estavam fazendo na escola. Então, eu já comecei ali um lado meio terapêutico. Eu era uma professora meio diferente. Eu provocava neles, eu provocava neles questionamentos. Não era aquela aula de filosofia chata, né, modéstia à parte. Fazia uns projetos em que eles tinham que se movimentar para pensar sobre política, sobre desigualdade social, sobre a vida em si, debates em sala de aula. E ali eu fiquei por um bom tempo. Aí depois os anos foram passando e essa quebra ali da filha com o pai durou uns 5, 7 anos mais ou menos, que foi o tempo que eu fiquei dando aula, fui trabalhar no serviço público, tive uma livraria, então sempre envolvendo pessoas e dando um jeito de ajudar as pessoas de alguma maneira, até mesmo no serviço público. E aí em 2019 eu passei por uma dificuldade muito grande no meu casamento. E eu tive aquela vontade de largar tudo e sumir. E foi o que eu fiz. Em janeiro de 2020, eu larguei tudo. Larguei o serviço público, que eu estava na época. Larguei a casa, larguei o casamento e peguei meu filho e fui embora para o Paraná. Voltei para a casa do pai. E ali foi bem profundo, porque eu tive que ressignificar aquele olhar com o meu pai. Olhar para as dores, para as feridas que eu acabei desenvolvendo, desengatilhando a partir do divórcio dele. Isso resumindo para você, né? E ali que foi que eu voltei para essa área da ajuda, essa área terapêutica, porque o meu pai tem o centro terapêutico lá no Paraná e eu fui para trabalhar com ele, né? Porque eu não tinha outro lugar para ir. Falei, vou, né? Meu pai fez uma proposta e eu fui. E é ali que eu voltei, então, para casa. Eu uso bem esse termo, eu voltei para casa. Eu fiquei de 2012 a 2020 espalhadinha, assim, vivendo a minha jornada, que hoje eu vejo que foi perfeita, eu tinha que viver, porque o know-how que eu tenho hoje de lidar com as pessoas, o conhecimento filosófico que eu tive, aquela fase de lidar no serviço público, com servidor público, com questão de politicagem, com dinheiro público, com prestação de contas, aquilo foi uma fase que me proporcionou um crescimento muito grande. Então, é uma bagagem que
eu vejo que faz toda a diferença na minha vida hoje. Mas voltar para casa foi essencial. E a minha alma já estava gritando por aquilo. Porque a sua alma grita quando você está fora do caminho. E existe um momento em que a vida ela vai te levar para você seguir a tua jornada no caminho que você tem que seguir e parar de desviar, né? Pelos atalhos, fugir, que é o que eu acabei fazendo. E ali eu voltei para casa, então comecei aos poucos a trabalhar de novo com os atendimentos individuais e acabamos saindo de Apucarana, ficamos 1 ano só, aí deu certo o casamento por lá e tal, ficamos 1 ano por lá e viemos para o litoral de Santa Catarina. E foi interessante porque morar no litoral de Santa Catarina sempre foi um sonho meu e do Cleiton, de quando nós éramos jovens, de casar e morar no litoral. E a gente nunca tinha feito isso. E aí a vida nos jogou por todas as dificuldades que nós passamos, tanto familiares quanto pessoais, enfim, e viemos para o litoral do Paraná em dezembro de 2020. E dali que começou mesmo o meu trabalho com o feminino, porque aí eu passei mais uma dificuldade dentro de casamento, de relacionamento. A gente acabou ficando separado por 2 anos. Nesses 2 anos eu não tive escolha a não ser voltar para mim, para olhar para minhas feridas, para entender por que eu enfrentava tanta dificuldade familiar, tanta dificuldade dentro do meu casamento. E eu cheguei a adoecer, né? Então, a partir de um diagnóstico de nódulos na tireoide, eu tive um colapso emocional, assim, que estava tudo errado, o que eu estava fazendo da minha vida. E mais uma vez eu joguei tudo pro alto. Falei, não, agora cansei, eu quero eu na minha vida. E ali começou essa jornada do trabalho com o feminino. Mas foi uma jornada que eu comecei a percorrer para me curar. Eu precisava me curar, eu precisava me reencontrar, eu precisava descobrir quem eu era, qual era o sentido da minha vida, o que me fazia feliz, porque até então eu não sabia. Eu não fazia o que eu gostava de fazer, eu fazia o que tinha que ser feito. Sim. Né? Sabe aquela educação que você faz o que esperam que a mulher faça? A mulher ela é submissa, ela é obediente, ela faz aquilo que a sociedade está esperando, né? Dentro essa nossa cultura patriarcal e machista, que eu acho que todo mundo acaba vindo disso, né? Então, aquilo fez com que eu fosse uma boa filha, com que eu fosse uma boa esposa, que eu fosse uma boa mulher, socialmente vista, mas me afastou muito de mim. Então, eu cheguei ali nos meus 31 anos sem saber quem eu era, mesmo sabendo que eu gostava da área terapêutica, eu gostava da filosofia. Eu brinco que eu tive mais sorte que juízo, né? Porque a vida me jogou exatamente no meu caminho. Em nenhum momento eu percebo que eu saí daquele caminho, só me desviei. Então, eu gostava do que eu vivia, do que eu tinha vivido até ali, mas não me preenchia e eu sentia que faltava alguma coisa. Eu não tinha nada que eu olhasse e dissesse assim, isso, meu Deus, eu adoro fazer isso, eu vivo para isso. Eu vivia para os outros, vivia para o casamento, vivia para o marido, vivia para o filho, vivia para o pai, vivia para a mãe, sempre para agradar. E chega um momento em que você não dá mais conta de continuar assim. Que é quando você adoece ou quando você vive um colapso muito grande e a vida te obriga a parar, que foi o que finalmente aconteceu ali em 2021, né? Então, o meu colapso começou lá em 2019, em 2021 ele chegou no auge, assim. E aí, nessa jornada de curar a mim mesma, eu comecei essa jornada de trabalho com o feminino. Eu comecei a trabalhar com mulheres, reunir grupos de mulheres, falar sobre as dores do feminino, sobre a dificuldade de ser mulher, sobre a dor de colocar a sua voz no mundo, sobre o quanto você acaba sendo sufocada pelos padrões culturais que são impostos, sobre o porquê que a gente tem que se abandonar quando a gente se torna mãe, ou o porquê que a gente tem que viver para o lar ou para algo que a sociedade espera quando a gente casa. Por que não posso existir eu na minha vida? Por que eu tenho que ser a última na fila de prioridade? E eu fui percorrendo essa jornada porque eu precisava entender isso. Então, hoje o meu trabalho, ele acaba sendo fortificado a partir da minha própria experiência de vida, sabe? Eu digo sempre para as rainhas, para as minhas clientes, que o que eu levo em consultório ou o que levo para o trabalho com o feminino sou eu. Eu levo todo o conhecimento de psicanálise, filosofia, constelação familiar, todos os cursos que eu tenho, que são, meu Deus,
nem sei nomear todos. Mas se eu não tivesse vivido o que eu vivi, tudo isso seria só teoria. E eu vivi na pele o sofrimento, a dor do feminino, a dor de adoecer, a dor de ficar sozinha, a dor de não se sentir vista, amada, de se sentir rejeitada, de se sentir abandonada. E a transformação da minha vida é o que eu faço o possível para levar para as mulheres que me acompanham, para que elas vejam que eu sou uma mulher real, sofri, sei o que elas estão passando e sei qual é o caminho que pode ser percorrido. Não é um caminho fácil, é dolorido, sofrido, mas, como eu digo sempre, é um caminho mais fácil do que você ficar na dor. Porque hoje em dia muitas mulheres acabam ficando num relacionamento difícil porque tem medo de sair, acham que não dão conta sozinha. Ficam num trabalho que elas não são felizes, não se sentem realizadas porque acreditam que não vão conseguir um trabalho melhor. Aí elas optam ficar naquela dor porque elas não acreditam que é possível viver algo diferente. Aí muitas dizem, mas vai ser difícil, vai doer, eu vou sofrer. E eu questiono sempre, mas o que pode ser mais sofrido? Você permanecer numa situação que te deixa desconfortável uma vida toda, ou você sair dessa situação, passar por uma dificuldade e encontrar a sua essência, o seu para-quê e conseguir viver a sua vida. Porque você vai ser difícil você sair de um padrão de dor e ficar num padrão de dor. E aí você tem que escolher o seu difícil. É uma escolha. Viver um movimento difícil para se libertar ou viver um movimento difícil e ficar preso uma vida toda. E eu fiz esse movimento difícil de se libertar. Larguei, deixei coisas para trás, deixei pessoas para trás, fiz essa escolha que foi muito difícil, muito sofrida, mas hoje eu olho para trás e eu digo que foi a melhor escolha que eu fiz na vida. Nossa. Doeu em todo mundo que estava junto comigo, mas deixou marcas, mas foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Porque aí hoje, o casamento que eu vivo, a mulher que eu sou hoje, a vida que eu tenho hoje é resultado do perrengue que eu passei para sair daquele lugar de dor e conseguir conquistar a minha vida e colocar eu como centro dentro da minha própria vida, Sim. sabe? Nossa, Rô, é tão importante tu falar isso, porque é exatamente o que eu acho que os jovens hoje, eles não estão querendo passar. Estão querendo pular etapas, né? E a gente saber que como a gente fez para chegar aqui, eu sempre digo assim, a minha própria história, assim, o quanto foi doída. O quanto que eu digo assim, eu brinco às vezes eu caso, eu disse, nossa, a gente trabalhava todos os dias e quando a gente tinha folga, a gente entregava panfleto ali na Brasil, enfim, para conseguir comprar a nossa primeira máquina de lavar, a nossa primeira televisão. Então, assim... E as pessoas não veem, né? Aquela coisa, tu vê o close, mas tu não vê o corre, né? Exatamente. E é lindo tu falar a tua trajetória, assim, como isso te deixou, como isso te trouxe até aqui. Nossa, eu nem tinha ideia, eu adorei saber. Sim. Rô, aproveitando o gancho, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu falou que às vezes a gente repete, né, ciclos. Isso seria essa situação de tu repetir padrões? Digamos, acontece alguma coisa e vamos por um relacionamento. Vamos supor que uma pessoa, ela, como é que eu posso dizer? Tem um dedo podre, vamos dizer assim. Ela sempre acaba pegando relacionamentos ruins. Isso é repetir padrões? E como ela poderia... E como quebra um padrão? Como que tu termina isso? Como tu diz, não, agora chega, tu teria que olhar para isso, conhecer e dizer, não, agora eu não quero mais. Mas em que momento isso volta a ser uma coisa não constante na tua vida? Que daí tu realmente muda o padrão que tu vai... Outro padrão que tu vai fazer, ou outra coisa que tu vai fazer? Olha, Miné, eu sempre digo que pra gente quebrar um padrão, a gente tem que ir na contramão. Porque o padrão é uma repetição. Você vive sempre uma mesma coisa, né? E existem padrões que vêm de questões familiares, né? Padrões familiares. Existem padrões que vêm a partir dos traumas que a gente vive na infância, de mecanismos de defesa. Mas esses padrões, eles costumam nos manter num lugar de dor. Porque todo padrão, ele é resultado de uma dor. Todo padrão negativo, né? E para você quebrar um padrão, você tem que ir na contramão, você tem que fazer diferente do que você sempre fez.
mesmo que isso custe, porque vai custar. Quebrar padrão é o mais difícil, porque quando você começa a quebrar um padrão, você enfrenta várias dificuldades, porque as pessoas olham para você e dizem que você está ficando louca. Como assim você vai fazer isso? Ninguém nunca fez, como assim? As pessoas olham e dizem para você que você não é mais a mesma pessoa, que o que você está fazendo está errado, porque você não é mais a mesma pessoa. Quebrar padrão é difícil porque você se sente excluída, você se sente rejeitada, você é julgada pelas pessoas, você não é compreendida, então você acaba se sentindo muito sozinha. Mas, por exemplo, para você entender um padrão, você falou sobre as mulheres que têm o dedo podre, né? Se for olhar, ela tem um padrão de repetição na família. Todas as mulheres dessa família viveram dificuldades de relacionamento. E se a gente for olhar, o que é muito comum, que eu vejo muito no meu trabalho, é um padrão que começa lá com a bisavó, com a quarta, com a quinta avó, em que ela sofria um relacionamento abusivo, que era muito comum antigamente, né? Sofria um relacionamento abusivo, não era respeitada, era traída. E a dor que ela tinha, ela passa de geração para geração. Então, a filha daquelas filhas, os filhos daquela avó, observam aquele padrão e, sem perceber, elas vivem exatamente como aquela mãe, como aquela avó vivia. Relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, traições, abandonos, rejeições. Aquilo que a mulher, não só a mulher, mas o homem, né? Mas falando da mulher, acaba se acostumando. Mas não vamos muito longe. Vamos pegar um exemplo simples de uma menina que vê uma mãe. Né? A menina, ela cresce observando a mãe vivendo um relacionamento difícil com o pai, em que o pai sempre era estúpido com a mãe, o pai brigava com a mãe sempre reclamava do pai, ou ela via cenas de traições ou brigas dentro de casa, mas um relacionamento difícil, não um relacionamento saudável. E ela vai ter um dedo podre, vamos dizer assim, porque ela vai acabar escolhendo de maneira inconsciente, homens que vão proporcionar a ela viver exatamente o que a mãe vivia, que já era o que a vovó vivia, que já era o que a bisavó vivia. E aí esse ditado do dedo podre acaba sendo a manifestação de uma dor de mulheres que nunca foram felizes no amor. E aí ela, de maneira inconsciente, escolhe esses homens porque a gente acaba vivendo aquilo que nós temos dentro de nós. Então, se uma menina, ela cresce num lar em que a mulher é desrespeitada, em que a mulher é traída, em um relacionamento tóxico e abusivo, enfim, seja lá qual for o cenário, ela cresce acostumada com aquilo. É aquilo que ela cresceu, que ela viu. Ela não cresceu vendo o papai sendo romântico, ou a mamãe sendo carinhosa, ou eles tendo diálogos super carinhosos um com o outro, contextos familiares. Não, ela cresceu no caos. Então, ela está acostumada com aquilo. Ela vai para a vida e ela vai buscar exatamente aquilo que ela já conhece. Então, eu brinco sempre, vai lá encontrar 5 homens muito, muito legais. Tem 5 homens. Aí tem um sexto que tem o padrão do cafajeste, do homem que não respeita a mulher. Ela vai olhar para aqueles 5, ela... não sei. Quando ela olhar para o sexto, de maneira inconsciente, ela vai se sentir muito atraída por aquele. Ela vai ser atraída pelo homem que repete o padrão, que faz com que ela permaneça naquela dor. Aquele homem que é muito parecido com o pai, que é muito parecido com os homens da família dela. E aí, sem ela se dar conta, ela acaba vivendo o relacionamento exatamente como a mamãe ou as mulheres da família vivem. E aí ela acaba repetindo aquela dor, sabe? Ela foi uma menina traumatizada porque ela cresceu se sentindo abandonada, desrespeitada pelo pai. Ela cresceu vendo traições ou vendo agressividade, seja de nível físico, emocional, enfim. E ela se traumatizou com aquilo. E ela vai para a vida jurando que ela vai fazer diferente. Mas ela vive exatamente aquilo de novo, porque é um trauma, é uma dor que ela tem. E essas repetições, Mineia, é importante falar, que elas acabam sendo oportunidade de nos curarmos. Porque quando uma mulher percebe que ela está num padrão de dor, seja de relacionamento, de saúde, de finanças, seja o padrão que for, quando ela percebe que está acontecendo alguma coisa ruim repetidamente na vida dela, quando ela se dá conta disso, ela tem a oportunidade de buscar a entender o porquê que ela vive aquilo.
E aí é nesse momento que ela tem uma oportunidade de cura. Quando ela percebe que tem alguma coisa errada, porque sempre dá isso, sempre acontece isso. Nesse momento ela tem a oportunidade de viver um processo de cura, de quebrar um padrão. Aí ela vai entender, se ela buscar o caminho certo, né, que é o caminho do autoconhecimento, da terapia, ela vai entender que ela vive aquilo por amor à mamãe, né? Pelo fato dela ter visto a mamãe sofrer uma vida toda, aquele amor da mamãe, mamãe, eu sou como você, eu sofro como você, eu vivo as mesmas dificuldades suas, uma lealdade às mulheres da família. Aí quando ela percebe que a dificuldade que ela enfrenta é uma lealdade inconsciente às mulheres da família, ou é resultado dos traumas que ela viveu na infância, ela consegue ressignificar aquilo. Ela consegue trazer um novo sentido para as relações ou para a vida dela. E aí ela consegue ir na contramão. Aí ela consegue, de maneira forçada, se viver experiências diferentes do que ela estava acostumada para viver um padrão diferente. Aí vem o desafio, né, de fazer o diferente. Eu sempre brinco, se você tivesse que fazer uma escolha hoje de ir para a direita e ir para a esquerda, se você sempre escolheria ir para a esquerda, quando você vai quebrar um padrão, você vai, com muito medo, escolher ir para a direita. Você não vai mais para a esquerda. Você começa a fazer aquilo que você nunca faria, que é quebrar um padrão, né? Desafiar, viver o diferente, para você conseguir realmente encontrar o diferente na sua vida. Mas aí a gente vai passar por dificuldades, né? Ai, mas será que eu tô fazendo a escolha certa? Ai, meu Deus, por que eu fui inventar de fazer isso? E aí ninguém valida ao redor, todo mundo acha que você tá ficando louca, que onde já se viu. Mas quando você banca a tua intuição, quando você banca aquela sensação de, não, eu tô com medo, mas é por ali, aí você consegue quebrar aquele padrão. E esse padrão é em todas as áreas, como eu falei. Sim. Não só no dedo podre, né? Sim, sim. Oh, Rô, e deixa eu te perguntar. Eu vou fazer uma terapia aqui. Gente do céu. Tudo bem, quando a gente tem essa situação com o pai. Mas, eu vou te dar o meu exemplo, aquela exposição total. Uhum. O Cássio, ele tem muito da minha mãe. Uhum. E aí eu fico pensando, tá... ele não tem nada do meu pai, né? Assim, em relacionamento, eu não vejo ele na figura do meu pai. Mas da minha mãe, o cuidado dele, a doação dele, a minha mãe sempre se doou muito. Ela sempre se dedicou muito. Ela sempre esteve ali, sabe? Independente do que o meu pai fazia, ela estava ali esperando. E eu vejo que o Cássio, ele tem essa doação no nosso casamento. Qual que é o meu problema com a minha mãe? Você quer realmente fazer essa terapia ao vivo? Ai, tá, gente. você criticava a sua mãe? Você achava que era errado o que ela fazia? Como Eu acho que sim. Eu acho que... Uma vez eu falei pra ela, poxa, mãe, mas se tu viu que tava assim, por que tu não tomou um partido? Por que tu não tomou uma decisão? Por que tu não foi fazer... Olha, a louca, né? Já querendo ordenar a vida da mãe, né? É raro, mas acontece com frequência. É isso aí. E realmente, daí eu passava por essa crítica, assim, esse meu senso crítico de dizer, poxa, mas e por que tu não saiu? Por que tu não fez isso? Por que tu não separou? Por que tu aceitou? Por que tu... E eu olhava para ela com esse olhar, realmente, assim, dessa crítica. Eu nunca consegui ver ela, tipo, hoje, né? Hoje toda trabalhada terapeuticamente. Trabalhada, eu olho e eu penso assim, meu Deus... Se eu fosse um pouquinho do que ela estava sendo, eu acho que eu seria até melhor. Porque ela tinha isso, sabe? O meu pai, às vezes, quando ele estava desempregado, quem bancava a casa era ela. Sabe? Bancava a casa e daí tinha os filhos e fazia. Então, assim... E aí, hoje eu fico pensando, poxa, né? Aquilo que ela poderia fazer, ela fez muito bem feito. Sim. Mas, enfim... E aí, eu vejo isso... Como tu tava falando assim, daí repete o padrão por amor à mãe, tu acaba repetindo o padrão. O que aconteceu comigo? Você acabou sendo muito parecida com seu pai? Eu acho que sim. Eu sempre fui do tipo que... deu uma briga, eu já achava assim, não, se é pra eu ficar me estressando, eu nem quero estar aqui. Se é pra eu ficar brigando, eu prefiro, vamos fazer assim, cada um pra um lado, eu não quero me estressar, não quero... E meu pai era muito assim. Eu via o meu pai falar assim, cara, se é pra ficar me estressando, vou brigar, cada um pra um canto.
Tá, eu vou trazer um apanhado geral pra gente não entrar, senão a gente fica longe aqui. O que acontece? A gente acaba buscando na vida aquilo que faltou nos nossos pais. E a gente acaba vivendo na nossa vida, inclusive, aquilo que a gente negou nos nossos pais, entende? Então, pelo fato de você ter criticado, observado a sua mãe e não concordado com o comportamento dela, você internamente, inconscientemente, secretamente, você acabou desenvolvendo aquele lugar de eu não posso ser como a minha mãe. Eu nunca aceitaria isso. Jamais eu faria isso, nunca eu faria isso. Então, quando uma menina, ela nega a mãe, ela acaba negando o feminino dela. Então, essa menina, quando se tornar mulher, ela vai ter uma dificuldade com o feminino, porque ser mulher significa ser como a mamãe. Então, eu não posso ser como a mamãe, eu não posso ser mulher. Então, se eu não posso ser como a mamãe, eu vou ser como o papai. Aí, essa mulher, ela vai esconder o feminino dela e ela vai fortalecer aquele lado masculino dela. Então, ela tende a ser muito como o papai, que eu chamo carinhosamente da mulher guerreira, a Mulher Maravilha. É aquela mulher que é pau pra toda a obra, ela é muito mais homem do que muito homem, se duvidar. Ela vai pra batalha, ela realiza os sonhos dela, ela tem uma força de um trator, assim. E ela acaba desenvolvendo isso porque ela não pode ser fraca como a mamãe. Ela não pode ser como a mamãe é. E aí, quando ela nega a mamãe, ela nega uma parte dela. E aquilo fica faltando. E aí, ela vai para a vida procurando secretamente encontrar aquilo que a mamãe não entregou. Encontrar a mamãe, sabe? Secretamente. Porque ela não vai para a vida dizendo assim, eu vou procurar um homem parecido com a minha mãe. Não. A gente vai para a vida buscando aquilo que nos faltou. Isso há em todas as pessoas. E aí, a primeira vez que eu tive contato com uma mulher que acabou se casando com um homem muito parecido com a mãe, para mim foi assim o auge. Eu achei aquilo o máximo. Porque eu já tinha visto incontáveis mulheres que tinham se casado com homens à cara do pai. Eu sou um exemplo desse. Aquilo que faltou no meu pai, eu fui buscar nos meus relacionamentos e eu hoje casei com um homem que ele é muito parecido com o meu pai. Crítico como meu pai, aquele homem, né? Como o papai, assim. E eu até ressignificar isso é o que dá as tretas no relacionamento, né? Então, eu já vi muitas mulheres que acabam encontrando no parceiro, ou na parceira, né? Enfim, alguém muito parecido com o papai, porque faltou algo no papai, ela vai buscar e ela encontra alguém parecido com o papai, mas ela não encontra aquilo que faltou. Ela encontra aquilo que sempre teve. Daí vem a repetição do padrão. E a primeira vez que eu vi uma mulher que ela se casou com um homem à cara da mãe, eu achei aquilo o máximo. Eu falei, gente, que legal isso. Porque o terapeuta é assim, né? Vocês são estudos pra gente. Eu achei aquilo o máximo. Daí eu falei, nossa, eu nunca vi isso. Mas fez todo sentido. Porque a gente busca aquilo que nos faltou. Então, para essa mulher, não faltou basicamente o pai. O pai estava ali sendo uau, nossa, que homem, que legal, que corajoso, que tudo. E a mamãe era aquele ser submisso, aquele ser apagado, que eu não sei como que ela faz isso, não sei porque que ela faz isso. E aí ela vai para a vida e ela encontra um homem fraco como a mamãe, ou com as características da mamãe, né? Porque ela se tornou muito parecido com o pai. E aí ela vai buscar aquilo para complementar. E aí ela encontra, inclusive, aquilo que ela criticou na mãe. A passividade, a baixa energia, características que ela não aceitava na mamãe, que ela criticava na mamãe, ela encontra nesse parceiro de vida. Porque ali a alma dela acaba se sentindo em casa, porque o que ela sempre quis foi poder aceitar a mãe exatamente como ela era. Aí quando você vive um relacionamento assim, você tem uma possibilidade de curar o seu relacionamento com a sua mãe. Quando você olha para o seu esposo e você vê que ele tem características da mamãe, e aí você olha e diz, agora não tem como fugir, eu vou ter que lidar com isso. Aí você vai ter que aprender a lidar com aquelas características. Então, você se obriga a olhar para feridas que você quis fingir que nunca existiram, que nunca estiveram ali, que já foram superadas. Feridas relacionadas com a mamãe. E você se obriga a olhar para aquilo, porque no relacionamento não tem como fugir. É todo dia, 24 horas por dia. Sim. E aí, quando você entende isso, não é para o marido que você tem que voltar a olhar, é para a mãe. É para a mãe. E quando a mulher faz essa jornada linda de olhar para a mãe, ela começa a olhar para o feminino dela.
Ela começa a curar o feminino dela. Ela tem a oportunidade, inclusive, de pegar ela de volta. Porque toda mulher que tem dificuldade com o feminino, né, que acaba sendo, por exemplo, a filhinha do papai, né, ou mulheres que negam o papai, mas também não se dão bem com a mamãe, elas têm um bloqueio com o feminino. Sempre começa com a mamãe, sempre. Tanto no homem quanto na mulher, mas principalmente na mulher, começa com a mamãe. Então, quando você nega a mamãe, você nega a si mesma. Só que lá na frente você vai ter que encarar a mamãe de novo nas outras pessoas. Então, essas pessoas encontram a mamãe no chefe, elas encontram a mamãe nas amigas, elas encontram a mamãe aonde elas vão e elas não se dão conta disso. Elas só percebem que elas têm dificuldade de relacionamento. Ela não consegue se acertar com tal pessoa e ela não entende por quê. Aí ela sai do emprego, ela troca de emprego, ela vai para outro, daí ela encontra um chefe igual ou um colega de trabalho igual e ela vive a mesma dificuldade de relacionamento. Ela diz, não adianta, eu tenho dificuldade de relacionamento, não consigo me relacionar com as pessoas. E aí ela não percebe que até por trás daquelas pessoas existe um padrão. Aquelas pessoas sempre se comportam igual, ou ela enfia o dedo na ferida que você não percebe, mas tem um padrão ali. E aí, volta a dizer, quando você percebe isso, você tem a possibilidade de curar aquele padrão, curar aquela ferida, aquele trauma da menina, e fazer esse mecanismo de voltar para casa, que é voltar para você. Nossa, Rô, que tudo. Meu Deus. Tá, agora deixa eu te perguntar. Tu falou ali, a filhinha do papai e o filhinho da mamãe. Sim. O que significa isso? O filhinho da mamãe e a filhinha do papai. É algo que dá o que falar, e existem muitos. Dentro da psicanálise, a gente encontra isso lá em Édipo, no complexo de Édipo. Sim. E na constelação familiar, a gente tem ali o filhinho do papai, a filhinha do papai, o filhinho da mamãe, mas no dia a dia, o filhinho da mamãe é aquele homem que tomou o partido da mamãe. Então, ele era um menino e aí, sei lá, em algum momento, no relacionamento dele com o pai e com a mãe, ele acabou tomando o partido da mamãe. É quando ele toma as dores da mamãe. Ele passa a enfrentar o papai para defender a mamãe, ele acaba sendo o favorito da mamãe, sabe? O meu filhinho. Entendi. E aí esse menino, quando ele cresce, geralmente ele tem dificuldades com o pai no desenvolvimento dele. É um menino que enfrenta o pai, ou que não respeita o pai, ou que briga com o pai. Ele não concorda com a maneira como o pai lida com a mãe, com as situações da vida. Em algum momento ele critica isso e ele vai para a esfera da mãe. E aí ele cresce, ele se torna aquele homem que tem dificuldades em se posicionar como homem. Porque ele quebrou com o papai, ele não pode ser um homem como o papai. Acontece igual a menina, né? Ela não pode ser uma mulher como a mamãe. Então ela quebra com o feminino dela e aí ela se torna uma mulher que tem um masculino mais elevado. O filhinho da mamãe, ele tende a, né? Não é uma regra, mas ele tende a ser um homem mais fraco, mais sensível, um homem que não tem assim aquela postura do masculino, do homem da casa. Ele tem muita facilidade em lidar com mulheres, que daí acaba sendo Dom Juan, sabe? Aquele homem que conquista várias mulheres, que todas as mulheres adoram ele, porque ele sabe como lidar com a mulher, ele sabe como lidar com a mamãe. Ele foi da mamãe uma vida toda, então ele conquista todas as mulheres, ele sabe lidar com o feminino, ele é sensível, ele é meigo, ele é delicado com a mulher, não sobre a sexualidade, né? Mas é aquele homem que sabe olhar para a alma da mulher, mas ele não sabe se posicionar como homem. Ele tem dificuldade de tomar decisões, ele tem dificuldade de seguir a vida dele, em algum momento ele vai ter uma dificuldade profissional, tende a, né? Esse filhinho da mamãe, ele acaba colocando, inclusive, a mamãe como prioridade. E a mamãe acaba tomando o lugar de pessoa mais importante na vida dele. Aí, quando esse homem cresce, quando ele casa, ele tem dificuldade de colocar a mulher dele no lugar de mulher, porque sempre vem a mãe. É o homem que tem muita preocupação com a mamãe, tem que cuidar da minha mãe. Quando ele vai realizar conquistas ou fazer alguma coisa, ele corre para contar para a mamãe, ou ele corre para pedir uma ajuda da mamãe. A primeira pessoa que ele lembra é a mãe.
E a esposa, se ele casar, ele geralmente casa, né? Mas a esposa acaba se sentindo inferiorizada, ela se sente sempre em segundo plano, porque a mãe é sempre mais importante. Ela tem dificuldade de trazer esse homem para a família, porque ele quer sempre estar com a mãe, ele quer levar a mãe junto, ele quer viver para a mãe, ele quer agradar a mãe, ele tem uma responsabilidade muito grande com a mãe. Porque em algum momento ele acabou se colocando como o parceiro da mamãe. Nossa. Eu sou o parceiro da minha mãe. E quando ele é o parceiro da mãe, a mãe é a parceira. E uma mulher, para tirar a mãe do lugar de parceira para poder ocupar o lugar de parceira, toma uma dificuldade. Sim. E é o que acontece também com a filhinha. A filhinha do papai, ela acaba tomando partido da mamãe. Então, é aquela menina que critica a mamãe. Ai, eu faria muito diferente da minha mãe. Ai, eu nunca faria. Ai, por que a minha mãe trata meu pai assim? Ai, onde já se viu? Ai, não. Ela se torna do papai. Então, o favorito, se ela pudesse escolher, é o papai. Tem vários memes na internet, né? Em que tá lá o papai e a mamãe. Esses dias eu vi um. E a mãe colocou 2 tortinhas no prato da menina, uma tortinha no prato dela e nenhuma tortinha no prato do pai. E o pai pediu, eu tô sem. E daí ela foi lá e pegou a tortinha do prato da mãe e colocou no prato do pai e abraçou o pai. Eu vi. Exato. Ou seja, a menina, ela escolhe o pai. Ela tem um amor muito grande pelo pai. Ela tem ciúme da mãe em relação ao pai. Ela quer o pai só pra ela, né? Ela coloca o pai como o homem da vida dela. E aí, quando essa menina coloca o pai como homem da vida dela, ela vai crescer negando aquele feminino dela ali, porque o papai, né? O papai, não posso ser como a minha mãe, é o papai. Ela se torna muito parecida com o papai. E ela vai fortalecer o masculino dela porque ela quer ser como o papai. Aí ela vai ser uma mulher trovão. Ela vai encontrar homens fracos porque ela é a forte da relação. Ela é como o papai. Eu sou uma filhinha do papai, né? Eu sou como meu pai, né? E quando ela vai pra vida, ela vai ter dificuldade de relacionamentos. Quando ela encontrar um homem forte, ela vai ir pra guerra com aquele homem. Ela vai disputar lugar com aquele homem, que foi o que eu fiz uma vida toda. Encontrei um homem forte como meu pai, mas eu ia pra guerra com ele. Eu disputava lugar com ele, disputava espaço, disputava quem ia decidir, quem ia fazer. E isso acaba gerando um conflito dentro do relacionamento, porque eu não ocupo meu lugar de mulher e ele não ocupa o lugar de homem. Se ela não encontrar um homem forte que ela vai embater, a tendência maior é ela encontrar um homem mais fraco. É aquele homem que tem energia mais feminina e ela mais masculina. E ela vai também, assim como o homem, ter dificuldade de fazer com que o parceiro dela ocupe o lugar de homem, porque é o papai que ocupa esse lugar. Então, quando ela quer um conselho, ela busca o papai. Quando ela não tá bem, ela busca o papai. O papai sempre é uma prioridade na vida dela. E esse homem não consegue ocupar o lugar de homem dentro dessa casa. Porque tudo é o pai. Porque o meu pai. E ela compara muito o marido com o pai. Então, a filhinha do papai e o filhinho da mamãe, eles tomaram partido. E aí eles vão para a vida quebrados, rachados, negando o progenitor do sexo semelhante, né? Então, o menino negando o papai e a menina negando a mãe. Eles acabam negando a si mesmos, vão ter dificuldade de encontrar quem eles são, de descobrir quem eles são, de encontrar um caminho na vida, vão ter dificuldade de relacionamentos, porque eles não ocupam o lugar dentro da própria vida, entende? Claro. Sabe o que estava falando? Eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo e com o Cássio, bem no início. E que realmente, eu digo, como a terapia, como a gente se conhecer, o autoconhecimento, como ele faz bem pra gente. Uhum. Eu tive um momento, logo quando eu e o Cássio nós fomos morar junto, que queimou o chuveiro. E aí eu falei, Cássio, tem que ir lá comprar a resistência. Fui lá, botei a cadeira, já subi, já tirei, já olhei a resistência. Tem que ir lá comprar a resistência tal. Eliminei a desce, daí tu vai levar um choque. Eu disse, não sei o quê. Ele foi lá, comprou a resistência, chegou... Daí eu disse assim pra ele, sobe ali e coloca. Dele, não vou mexer nisso. Daí eu falei, meu Deus, Cássio, tu não faz nada. É eu que tenho que trocar a lâmpada, é eu que tenho que trocar o chuveiro, é eu que tenho que cuidar disso, é eu que tenho que cuidar daquilo. E aí ele olhou pra mim e ele disse assim... Na época a gente também, nós não tínhamos condições mesmo, tinha que ser nós. Daí ele olhou pra mim e ele disse assim... Espera que essa semana eu vou tentar um dinheiro e eu vou pagar alguém que faça isso. Porque ele disse assim, eu tô estudando para ser advogado, não para ser eletricista. Uhum. E aí eu parei assim, olhei, eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Na hora,
eu já comecei, não, calma aí. E daí eu comecei, poxa, meu pai fazia sempre tudo, meu pai era o cara que fazia, e eu tava me atropelando pra fazer aquilo. Então, assim, gente, como a gente tem que aprender, e nada melhor do que o autoconhecimento, a gente fazer essa busca, a gente buscar sobre a gente, entender o porquê que a gente sente. Sim. Eu ontem mesmo tava no meu date também, eu e o Cássio, e aí eu falei pra ele, nossa, eu não lembro qual foi a última vez que ele olhou pra mim e me perguntou assim, o que que tu tem, que cara é essa? E que eu disse assim, não é nada. Nunca mais falei, Rô. Eu sempre falo, eu tô assim porque isso aconteceu. Não, porque tu disse antes, faz 5 minutos, tu disse não pra mim ali, aí eu tô assim. Eu falo. Então, assim, isso faz muito bem pra nós. A gente tem um diálogo muito legal. E tudo isso é esse autoconhecimento e essa busca. É uma liberdade de poder ser quem você é, né? Isso é tão... Porque quando você vive essa jornada do autoconhecimento e você começa a curar as suas feridas, você para de repetir padrão. Você para de negar o outro e você para de negar a si. Sim. E aí você começa a se sentir à vontade para ser quem você é, para falar o que você não gosta, para expressar os seus sentimentos, abrir para diálogo. Você vive um amadurecimento, né? Porque, inclusive, a criança, Mineia, que fica fazendo esse movimento de não foi nada. E a criança fica emborrada. Aí tem briga de casal, eles ficam 2, 3 dias ali emborrados, sem falar um com o outro. Aí o outro vem e pergunta o que você tem. Nada. Não. Fica ali emborrado. Eu não. É o movimento da criança, né? Acho que faz o quê? Alguns meses que eu comecei a dizer, não vou mais dizer nada. Eu vou dizer o que tá acontecendo. Pode ser nada, pode ser uma coisa... banal, uma coisa que não vai ter, mas se doeu em mim, aí eu já levo pra terapia, né? Aí eu já chego, aconteceu isso, por que que isso me incomodou? Por que que isso tá me acontecendo? Eu quero saber, eu quero entender. Mas posso dizer como é bom. Eu espero que todas as pessoas consigam, assim, ter condições, porque a gente sabe que normalmente as pessoas têm que ter dinheiro para estar fazendo terapia, para estar buscando, né? Mas que mais pessoas consigam fazer, enfim... a gente entrando ali no feminino, todos nós temos feminino e masculino e a gente teria que equilibrar isso ou a gente tem que ser mulher, tem que ser sempre maior o feminino e sem o masculino? Como é que fica? Tem que ter um equilíbrio na gente? Tem que ter um equilíbrio. Todos nós temos energia masculina e feminina. Quando eu falo em energia masculina, eu falo sobre uma estrutura da psique. Que a gente se remete, então, a pai e mãe. Eu sou 50% papai e 50% mamãe. Então, dentro de mim, eu tenho um lado masculino e um lado feminino. Tanto no homem quanto na mulher. Só que na mulher, por essência, ela é mais feminina do que mais masculina. Então, em essência, ela vai ter mais características femininas, mamãe, do que características masculinas, do papai, em essência. E o mesmo com o homem. O homem, em essência, vai ter mais masculino do que feminino. Então, é natural do homem ir para a vida, caçar, conquistar os objetivos, liderar. Isso é natural do homem. É natural da mulher acolher, nutrir, aconchegar, refletir, desacelerar. É natural. Não significa que eu não possa ir para a batalha, ir para a vida, liderar. E não significa que o homem não possa acolher, nutrir, aconchegar. Não. A gente tem que encontrar um equilíbrio. E o problema das pessoas é essa falta de equilíbrio. Então, os traumas que a gente vive na infância, na adolescência, dentro das dificuldades de relacionamento com o papai, faz com que a gente negue um lado nosso. Então, a mulher geralmente nega o seu lado feminino a partir das dores que ela tem. E aí, quando ela nega esse lado feminino, ela nega a essência dela. E aí, ela vai trabalhar esse masculino, ela vai ser forte, ela vai ser corajosa, ela vai ser determinada, ela vai liderar, ela vai ser um trator. Só que ela não vai conseguir ouvir os sentimentos dela, ela vai ter dificuldade de ouvir a intuição dela, ela vai ter dificuldade de se conectar com a maternidade, ela não vai cuidar de flores, ela não vai gostar de cozinhar, ela não vai gostar de fazer coisas mais femininas, que é do natural do feminino, porque ela negou aquele lado. E aí, o jeito saudável de viver é ter um equilíbrio, é uma dança entre o masculino e o feminino. Então, por exemplo, hoje eu trabalho. Quando eu estou trabalhando, eu tenho que ativar uma força do masculino. Que é a garra, a coragem, a determinação, a capacidade de liderança. Eu tenho que ativar isso. Só que eu ativo isso sem abandonar o meu feminino. Eu levo o meu feminino junto, então, enquanto eu estou na batalha, eu estou acolhendo meus sentimentos.
tô escutando a minha intuição. Enquanto eu tô lá liderando, eu tô acolhendo, eu tô nutrindo. Então, eu faço essa dança entre masculino e feminino. Aí eu não me nego, aí eu consigo viver, inclusive, de uma maneira autêntica, sendo quem eu sou mesmo. E as coisas ficam muito mais leves. Agora, quando você não tá nesse equilíbrio, é pesado. A mulher que tem mais o seu masculino ativado, ela está sempre cansada, ela está sempre exausta, ela está sempre estressada, ela tem a libido muito baixa, ela está com a cabeça sempre muito acelerada, muita coisa para fazer, ela reclama que ela não tem tempo para ela, então é muito pesado. Assim como a mulher que nega esse lado masculino e acaba adoecendo no feminino, ela também se sente depressiva, sem vontade de viver, ela não consegue ir para a vida, porque ela também está adoecida nesse lado feminino. Então, é sobre você encontrar um equilíbrio, para você se conectar com a vida e viver de uma maneira leve. Entende? Nossa. De uma maneira autêntica e leve. Não é sobre, eu tenho que ser feminina, então eu não posso falar, eu não posso ir trabalhar, eu não posso isso. Não. É sobre você fazer, mas mantendo a sua essência ativada. E isso traz muita força. Muitas mulheres, Mineia, acreditam que são fortes porque são mulheres guerreiras e batalhadoras. Só que geralmente a Mulher Maravilha, a mulher guerreira, ela se desenvolve assim porque ela foge das dores dela. Ela nega as feridas dela. Então ela tem que erguer a cabeça, né? Deixar para trás, fingir que não tá doendo, que não queria estar vivendo outra coisa, que não se machucou, passar por cima daquilo e ir para a vida, sem olhar para trás. Então, ela nega o tempo todo os sentimentos, ela nega a intuição, ela nega as dores dela. E ela acha que isso é força. Eu já faço um movimento contrário, de dizer que força não é você deixar suas feridas para trás. Força é você ter a coragem de olhar para aquilo que te machucou, de não fugir das suas feridas, de olhar para as suas dores, de ressignificar elas e a partir daí se descobrir, se conectar com a sua essência feminina e aí então se conectar com a força. Mas aí é uma força que te leva muito mais longe do que a força da mulher guerreira. Porque a força da mulher dentro do seu feminino, ela é avassaladora. A mulher, quando ela está conectada com o feminino, ela sabe, ela conquista tudo o que ela quer. Porque ela sabe usar a sensualidade, não a vulgaridade. Ela sabe usar a intuição, não a manipulação. Ela consegue, onde ela chega, fica leve, fica agradável, é gostoso, ela não é pesada. Então, ela tem uma força muito diferente da Mulher Maravilha. E é uma força que não traz um cansaço, que não traz uma exaustão. Muito pelo contrário, é uma força que traz uma leveza, traz uma vontade de vida, traz tesão pela vida, sabe? Traz felicidade, porque aí você está conectada com a força em essência, não com a força da dor, entende? Nossa, super. Meu Deus, como é gostoso te ouvir. Eu podia ficar aqui até amanhã conversando contigo. Podemos. A gente tem curso hoje à tarde. Temos. Então, Rô, falando todo esse nosso assunto em relação ao feminino, tu tem a Escola de Rainhas. Sim. E eu já falei que eu quero já começar a fazer o teu curso, porque participar da escola, porque é exatamente isso. Eu preciso encontrar, eu já tô muito melhor de como é que eu era. Isso eu já vi, assim, que eu evoluí muito. Mas eu quero mais. Eu quero tirar tudo aquilo que eu consigo tirar e eu sei que tu vai conseguir me ajudar e que tu vai conseguir ajudar muitas mulheres. Então, me fala sobre a Escola de Rainhas. Como que funciona, como é que... Eu realmente não sei nem como te perguntar, porque eu não tenho ideia de como é que é. Uhum. Se é aulas, se é encontro, se é... Eu vi até que vai ter retiro. Sim. Ai, eu quero. É imperdível. Então, conta pra mim sobre isso. Mineia, a Escola de Rainhas, ela é a manifestação, eu digo assim, do meu chamado de alma, né? Eu recentemente descobri, inclusive, que eu vivo ainda, né? Um padrão de dor dentro da saúde, que é esse nódulo na tireoide, Hashimoto, toda essa coisa que me faz ter que estar cuidando da minha saúde o tempo todo, que acaba sendo uma dor do feminino. Por quê?
O ano passado, ali final do ano, eu fui olhar umas fotos de família e eu encontrei a foto da minha bisavó com as irmãs dela. E a minha bisavó e as irmãs, elas tinham na foto todas aquele pescoço da mulher que tinha o bócio inchado da tireoide, sabe? E eu olhei aquilo e falei, gente, uau, todas elas tinham dor, tinham problemas na tireoide. Todas elas tinham uma dor de feminino. E dentro dessa minha jornada de autoconhecimento, eu me conectei muito com essa ancestralidade das mulheres feridas. E aí, nesse mesmo momento, eu encontrei uma foto da minha bisavó de coroa. Ela estava sentada ao lado do marido, era uma foto de comemoração de casamento, sei lá, e ela estava com uma coroa. Quando eu olhei aquilo, eu entendi de onde veio Escola de Rainhas, porque eu pergunto, de onde veio Escola de Rainhas? Eu digo, veio do meu processo com o feminino, eu entendi que você pode despertar a rainha que existe dentro de você, que é aquela mulher conectada com a intuição, conectada com os seus sentimentos. Se você for olhar, a rainha, ela tem um peso muito grande dentro do reinado, porque ela orienta o rei não toma nenhuma decisão sem conversar com a rainha, ela serve a todos e ela é servida, sem ir para a batalha, sem estar lá pegando na espada, sem estar lá se sentindo exausta. Ela organiza o reinado sendo uma rainha. E aí eu acabei desenvolvendo essa ideia de trabalhar o arquétipo da mulher rainha e deixar de lado a mulher guerreira, que é a mulher conectada com o seu feminino, que ela segue a sua intuição, seus pensamentos, seus sentimentos, ela gosta de cuidar da casa, ela gosta de cuidar das plantas, ao mesmo tempo que ela gosta de trabalhar, de ter o seu sustento e tudo mais. E essas mulheres, essa escola de rainhas, ela vem, agora eu entendo, dessa ancestralidade que teve dificuldade com o feminino, ela teve dificuldade em ser uma rainha e tiveram que ser mulheres guerreiras. Até a minha mãe, até eu, né? Então, eu tô tentando quebrar um padrão para que meus filhos, meus netos não vivam isso. E a escola, ela foi pensada, então, a partir dessa minha jornada de autoconhecimento, de cura do feminino, para proporcionar às mulheres esse reencontro, para que elas possam reviver esse feminino, essa rainha em essência que existe dentro delas. Então, é uma jornada que eu acabei desenvolvendo, que a gente passa pela infância, a gente olha para todos os traumas não, a gente olha para os traumas da infância para que a mulher consiga olhar para os traumas dela e entender como aqueles traumas da infância e da adolescência acabam influenciando a vida dela hoje. As crenças que ela desenvolveu, as percepções que ela tem com a vida, como ela se relaciona tanto nas questões amorosas quanto profissionais, como ela se relaciona com o dinheiro, como os traumas da infância e da adolescência acabam influenciando as dificuldades que ela enfrenta hoje como mulher. Aí a gente passa também por relacionamento com o pai e mãe, para entender como as dificuldades com a minha mãe influenciam as dificuldades que eu enfrento hoje, como as dificuldades de relacionamento que eu tive com o meu pai influenciam a minha vida hoje. A gente olha para como aquela parte do desenvolvimento da personalidade influencia, que aí eu falo muito sobre as filhas. A filha que não incomoda, a filha perfeita, a filha que deu certo, a filha doente, a filha caçula. Então, a gente vai identificando qual é o tipo de filha que você acabou se tornando, né? A gente olha para a área de finanças, para a área de profissão, como você ser uma mulher que lidera, que trabalha, que vai para o mundo, mas levando a essência feminina junto. A gente olha para todas as áreas da vida, a fim de entender, que a mulher compreenda em que momento ela se perdeu de si. E como ela faz para ressignificar as dores dela, para ressignificar os traumas e as crenças dela, para ela se reconectar com esse feminino e poder viver uma vida em que ela se sente uma mulher, em que não é sofrido ser mulher, em que não é difícil ser mulher, porque hoje em dia a gente escuta isso, como é difícil ser mulher, na próxima vida eu quero nascer homem, a vida do homem é muito mais fácil e tudo mais, enfim. E aí a mulher dentro da escola, ela vive essa jornada que eu desenvolvi um programa de 1 ano, então por 1 ano a gente fica junto, se encontrando a cada 15 dias, e aí a cada 15 dias eu trago um tema em que a gente trabalha, sempre voltando o olhar para o feminino e identificando o que quebrou essa conexão com o feminino. E hoje a escola, agora em abril, ela fecha 3 anos.
Tá indo pro 3º ano, né? E hoje a gente tem o Reinado Online, que é a plataforma com mais de 100 videoaulas gravadas sobre todas as áreas da vida. Então eu brinco que virou já quase um Netflix, porque a mulher, ela entra lá, ela pode escolher qual área da vida que ela quer entender, ela entra, clica no módulo e começa a assistir todas as aulas sobre aquilo. Sobre a infância, sobre a adolescência, sobre relacionamento, sobre os pais, sobre mães, sobre dinheiro, sobre saúde, sobre autoconfiança, sobre autoestima, tem de tudo lá. E aí a gente trabalha todas essas áreas da vida nesse 1 ano, com encontros a cada 15 dias, com aulas gravadas. A gente fez o ano passado o primeiro Retiro das Rainhas, que foi muito lindo. Começou numa sexta, terminou no domingo. Então, foi muito lindo porque ali a gente viveu na prática mesmo o que a gente aprendeu na escola de rainhas. Então, eu trouxe práticas para elas, trouxe palestras que elas realmente se conectaram com elas. E o fato de você viver um final de semana só para você, deixar a casa, deixar o filho, deixar o marido e ir para um mundo em que você não precisa ficar ali pensando se o filho já acordou, se o filho tomou café, se o marido não se atrasou para o compromisso. Então, você viver um final de semana só para você é muito libertador. E a gente vive isso a cada 15 dias, né? Então, a cada 15 dias, 1 hora ali, das 8 às 9h30 da noite, a mulher vai e vive para ela. E aí ela tenta aplicar no dia a dia as teorias que a gente vai vivendo ali na aula. E o relato das rainhas é realmente transformador. Eu me transformei curando meu feminino e eu levo isso para a escola e a gente compartilha junto. Então, a mulher passa a gostar de cuidar da casa, ela passa a gostar de cuidar de flores, ela passa a descobrir o que ela gosta de fazer, ela traz um sentido maior para a profissão dela, ela consegue curar o relacionamento amoroso dela. Eu tenho relatos de mulheres que conseguiram salvar casamento a partir da escola de rainhas ou conseguiram sair de um relacionamento tóxico vivendo a escola de rainhas, conseguiram equilibrar as finanças vivendo a escola de rainhas, porque daí a gente entende aonde está a raiz daquela dificuldade. Nossa, que lindo. E tá, aí... e dá para fazer, tipo, tô fazendo curso, faço o retiro, não tô fazendo curso, posso fazer o retiro também. Eu preciso dessa base do curso para fazer o retiro? Não. O retiro, ele é aberto para toda mulher que quer se conectar com o feminino dela, independente se está dentro da escola ou não. Tá. O ano passado a gente teve ali em setembro e esse ano já está aberto as inscrições. Ele acontece em agosto, 29, 30 e 31 de agosto. Pode participar desse retiro quem faz parte da escola e quem não faz. A mulher que quer se conectar com o feminino dela, que quer retomar o seu poder, tanto que o tema desse ano é Reviva Seu Feminino e Retome o Seu Poder. Então, se ela quiser retomar o poder, entender aonde que ela se perdeu, o que ela precisa entender para recuperar alguma área da vida, é o momento ideal. Não precisa fazer parte da escola. E a escola, é importante falar também, Mineia, que a gente tem rainhas do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, de vários estados, porque ela também acontece online. Online, sim. Então, quem é de Balneário Camboriú pode assistir presencialmente a cada 15 dias e quem está em outras cidades consegue acompanhar online, né? Assistindo ao vivo ou as gravações. E aí, cada rainha no seu tempo, né? Vai vivendo a sua jornada, sempre sendo acompanhada por mim, né? Tendo acesso a mim para tirar as dúvidas e tudo mais. É um processo bem... Não é um processo assim lindo, porque ele é doloroso. Mas é um processo transformador, libertador. Rô, e pode entrar no curso a qualquer momento na escola? A qualquer momento. Ela é contínua. A Sim. qualquer momento, tipo, tu não vai entrar, eu perdi tantas aulas, ou eu deixei de... Entra a qualquer momento, porque a plataforma já está lá com as aulas, e aí quando a mulher entra, a gente está com um tema sendo trabalhado, né? Então, está rolando ao vivo o tema, por exemplo, nesse momento a gente está falando sobre finanças e propósito de vida. Então, a mulher que entra agora, ela vai pegar as aulas ao vivo sobre finanças e propósito de vida. Mas a escola é contínua, então em algum momento eu volto para a infância, eu volto para o relacionamento com a mãe, eu volto para o relacionamento com o pai. Então, ela acompanha a escola a partir do momento que ela entra. Eu digo que o programa ele tem a duração de 1 ano, porque é uma jornada de 1 ano, né? Mas a mulher que encerra 1 ano, ela pode continuar. Eu tenho rainhas que estão aí desde o começo, não largaram e vão entrar para o 3º ano agora, acompanhando a escola. E, mas daí sempre a mesma coisa? Não é a mesma coisa, porque você não é a mesma de quando você entrou, você tinha problemas lá atrás que não são os que você tem hoje. Então, o autoconhecimento, Mineia, é uma jornada de vida.
Não tem como você resolver uma vida numa terapia de 1 hora. Não tem como você resolver uma vida num programa de 3, 6 meses. É uma vida. Então, quando a gente mergulha mesmo no autoconhecimento, a gente não sai mais. Eu sei bem disso. Você sabe, né? Sei. Não tem mais como sair, fingir que não viu mais, sabe? Nossa. Ai, Rô. O que eu vou te dizer? Muito obrigada. Obrigada por tu ter aceitado. Obrigada por esse momento. Meu Deus, eu vou te dizer que eu fiz aqui um roteiro de perguntas. Uhum. A gente passou por todos eles e eu nem vi, tá? É? Eu olhei, eu dei uma olhada, 2, eu disse, gente, já, porque flui. Uhum. Eu já te falei isso quando a gente teve o nosso momento juntos, no nosso cafezinho. Tu tem uma voz que é uma delícia te ouvir. E eu vou já me inscrever na escola. Vou pro retiro. Isso preciso. aí. Mas Vamos muito, lá. muito obrigada, Rô. Nossa, eu tô muito feliz que tu aceitou meu convite. Eu que agradeço. Para mim é um presente poder estar aqui, conversar com você, falar sobre o feminino, sobre essas dores, porque a transformação acontece de uma por uma, né? Então, se uma mulher escutar a nossa conversa, já se sentir, nossa, aquilo que ela falou é para mim, e ela sentir aquele chamado, aquela incomodação de buscar se conhecer, se transformar, pronto, tá feito, né? Nossa, sim. Rô, o que eu ia te pedir? Tu Tá. me manda depois todos os links, as coisas de acesso. Daí eu vou colocar na descrição do vídeo. Daí, então, para deixar para as pessoas conseguirem chegar até ti, Instagram, né? Sim. Acho que tem tudo. Depois tu me manda e eu vou colocar. Gente, obrigada por ficar até aqui, por ter participado. Eu acho que a Rô é uma pessoa maravilhosa. É gostoso de ouvir ela. Então, assim, eu vou deixar para vocês todos os contatos com a Rô, da Escola de Rainhas, do Retiro, tudo na descrição do vídeo. Curtam, comentam, compartilhem. E se tiver perguntas também, quem sabe a gente faz mais uma vez, porque tem muito assunto pra gente falar. Sempre que você quiser, eu tô aqui. A Rô volta, então. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, um beijo.